o governador falou que até mês que vem já volta, né? Então, vamos seguir a cartilha dos homens, né? Pois é, né? Não é fraco, não. É. Bem, meus jovens, e eu acho que eu vou começando. Vocês Manda estão ver, assíduos aí, né? manda ver o negócio, cara. Perder tempo, não. Como diz, tempo é dinheiro. Exatamente. Maravilha. E pessoal, então eu tava aqui num empenho de dar um tempinho naqueles cálculos e vermos assim um pouco da parte prática, né? É, ou seja, das instalações em si, porque aí fica mais interessante a gente continuar com a teoria, é, tendo um visual assim desses equipamentos todos, né? Aí a gente parece que só número fica um pouco abstrato assim, né? E a engenharia ela é prática, né? Ela é tem que apertar, parafusar, tem que dar uns estouros lá, né? Senão ela não é engenharia, né? Senão vira só uma lenda, né? Então, alguns últimos eh, itens que vão numa instalação de refrigeração a gente vê hoje. Para daí, na partir da próxima aula, ir avançando aí na área de projetos, né? Propriamente dito. Bom, então nós tínhamos visto até acho que evaporadores, se não me engano. E agora queria começar conversando com vocês sobre os de expansão, né? Já que no ciclo termodinâmico de refrigeração a gente precisa ter aquela fase lá de tá com o fluido comprimido, né? E aí fazer aquele efeito spray, né? Para que ele expanda de forma adiabática, roubando o calor do meio, né? E assim sucessivamente, né? No nosso ciclo de expande e comprime, né? Trocando calor. Então, um item bem importante, né, pessoal, é o nossos dispositivos de expansão, né? São as válvulas, né, que vão após o compressor na entrada dos evaporadores lá, né? Então, essas válvulas aí de expansão têm uma grande importância para que você consiga esse efeito, né, de spray, senão não consegue ter a fase líquido-vapor, né? Essa válvula permite você estar separando o líquido e vapor e baixa pressão e alta pressão. Até a válvula você vai ter alta pressão, depois dela baixa pressão e vapor. E então, o que ela separa? Separa pressão, separa temperatura e separa estado físico. Então, sem ela não existe o ciclo de compressão, por exemplo, né? É impossível. Foi uma das grandes ideias aí dos cientistas do passado que desenvolveram essa forma de refrigerar, né, mecanicamente. Uma primeira aqui que é colocada para nós aqui, a válvula de expansão termostática, né? Ela, como o nome está dizendo, tem aí um princípio de funcionamento baseado na temperatura que está antes dela e após ela, né?
Então, aqui é um modelinho comercial aqui, em que você tem um bulbo aqui, né, preenchido com um fluido com características similares assim ao que vai ser usado no teu sistema, e através desse espiral aqui está conectado a um sistema de diafragma, né, interno aqui. Então você tem um diafragmazinho interno aqui, e conforme for a temperatura, então esse bulbo vai ficar lá na entrada do evaporador, né? Conforme for assim o aumento ou a diminuição de temperatura do fluido após a válvula, você tem uma variação da pressão interna aqui do fluido que está nesse bulbo, e isso, por um sisteminha mecânico, regula o diafragma interno aqui da válvula, né? E aí ela permite mais ou menos passagem de fluido. Então, termostática devido a isso, né? Porque a variação de temperatura causa uma variação de pressão aqui nesse fluido que está dentro do bulbo, e aí ele regula o diafragma, permitindo mais ou menos passagem de fluido, né? Então é um sisteminha bem bolado, né? Se a gente for pensar, né? Ela funciona por si só, sem eletrônica, né? Sem eletricidade, né? Vocês já utilizaram, já conheciam esse sisteminha de controle de vazão de fluido em termodinâmica? Não, professor. Pois é, eu achei bem bolado, sabe? A ideia do pessoal aí nos primórdios aí eu não me lembro há quanto tempo que ela existe, né? Mas já faz um tempinho, né? Ela é uma das primeiras formas de regular a vazão de fluido que passa por ela. Então é bem interessante. Se a gente for comparar com aquela válvula de alumínio que vai no botijão de gás, né? Seria algo semelhante, né? Com a diferença que no botijão de gás não existe assim um controle, né? Ou foi bom lembrar em teoria de controle, né, Emerson? Pois é, né, professor? Mais uns cálculos aí, né? Que Vamos. coisa boa. De repente nós podemos puxar um Laplace na aula que vem. Já pensou que Isso. aqui o negócio tem que ser raiz, né? Tem que ser assim, sangue nos olhos, né? Então, já aquela válvula do botijão de gás, ela tem um diafragma lá, mas ela não tem variação de controle, né? É a mesma abertura sempre, né? Mas é eficiente, né? Tanto é que a gente não vê subindo gás assim, na forma de gota, né? De líquido assim, espirrando, né? Ele é bem projetado, né? Aquela válvula de botijão de gás. Então tá aqui, pessoal. Essa aqui é a nossa primeira válvula de expansão termostática. Ela se autorregula e ela precisa ter um bulbo com o fluido interno colocado dentro na entrada do evaporador para que ele expanda ou contraia e faça um ajuste automático da vazão. Praticamente, né? É um ajuste automático. Não chega a ser preciso, né? Mas é automático.
Qualquer coisa, fique à vontade aí para interromper aí, para contribuir. Nem é interrupção, né? É participação, né? A aula é nossa. Bom, aí nós temos uma evolução aí, no sentido de projetos mais calculados, que você exige uma maior eficiência, precisão, né? Tempo de resposta. Então aí já entram as eletrônicas, né? Válvula de expansão eletrônica. Então o que vai nela? Para você medir a temperatura, né, do fluido que está antes e depois, você vai usar um dispositivo eletrônico, né, o termistor, sensor de temperatura. Você precisa de um microprocessadorzinho, né, um CLP lá, e ele vai, conforme que você programar, né, de máximo e de mínimo, né, ele vai fazendo o ajuste conforme a curva que você programar nele, né? Então, aí depende da marca, depende do modelo, né? Da, da vazão que você precisa. Então, são geralmente controles acoplados a solenoide, né? E aí eles permitem a regulagem do diafragma através de campo eletromagnético, né? Então é tempo de resposta bem mais eficiente, precisão de abertura, controle de vazão, né? Então, sistemas assim mais calculados, né? Eles precisam desse ajuste mais fino, né? Principalmente quando envolve a umidade, né? Quando o teu sistema, além de ser um sistema de refrigeração, ele também está controlando a umidade do ambiente, né? Então, chiller junto, daí justifica essas eletrônicas aqui, né? Elas têm um custo, o kitzinho assim já é de valores mais, né? R$ 1.000 para frente aí, né? O kitzinho. Enquanto que as mais a termostática, não sei se eu tava com valores aqui, mas é menos a metade do preço. Beleza. Ainda existe, pessoal, as válvulas manuais, né? As válvulas manuais, eu sinceramente ainda não vi assim muita aplicação, né? Porque esse controle ele não é termostático, ele não é eletrônico, né? Então você vai lá, deixa numa certa abertura, né? E quando você quer maior ou menor vazão, você tem que fazer isso manualmente, né? Então, válvula de expansão manual, como o nome está dizendo, eu mesmo nunca presenciei assim esse tipo de válvula. Alguém já usou, já viu? Válvula de expansão manual para fluido refrigerante? Nunca vi, professor. Pois é, né? Tem umas coisas que é tipo orelha de freira, né? Nunca vi. Quer dizer, tem o catálogo, né?
Tem o catálogo, tudo, mas é, provavelmente sim são sistemas que têm assim sempre, acho que em aplicações industriais, né, que a vazão não vai alterar muito, né? Então você aqui dá para ver até uma contraporca ali, né? Acho que você fixa e deixa, né? Aí toca o turno inteiro daquele jeito. Só se houver necessidade de alterar alguma coisa, você vai lá e mexe, né? Deve ser algo tipo sistema industrial de refrigeração que é mais ou menos fixo, né? Não tem motivo para estar mexendo muito. Então tá jóia. Isso aqui é as manuais. Daí tem aqui no na nossa apostilinha aqui, pessoal, uma válvula tipo boia que além de ter assim essa aplicação de separar líquido e vapor, né, do fluido do sistema de refrigeração, ela também pode ser aplicada para manter nível de fluido em fase líquida dentro de reservatórios, né? Essa válvula tipo boia é aplicada assim em projetos de grande vazão, de grande porte, de qualquer escala, e cita que ele tem uma especificidade quando você vai trabalhar com amônia, né, como fluido refrigerante. Então, nossa válvula tipo boia. Alguém já viu em fábrica, já utilizou esse tipo de válvula para fluido? Ou similar? Lembro daquele da caixa d'água, professor. Tanto é que o Google trouxe aqui, né? Mas é porque Essa, o essa, filtro. essa industrial eu já não cheguei a ver, não. Deixa eu melhorar aqui ó, a pesquisa dele. Válvula tipo boia, sistemas. Refrigeração. Não melhorou muito aqui a nossa pesquisa. Uhum. Beleza. Muito bem. E aí, o que é bastante conhecido aí na área da refrigeração, né, pessoal? E também pode ser uma aplicação interessante como um evaporador, né? Uma expansão aí para o evaporador, são os tubos capilares, né? Geralmente de cobre e um diâmetro interno bem fininho, né? De meio a 2 milímetros, né? E quanto mais baixa é a temperatura, maior o comprimento para você poder fazer, né? Esse processo aí de expansão, né? Então aqui os tubos capilares de cobre são aplicados até em refrigeradores domésticos, né? Sempre que você tem serpentinas assim, né? Então são os tubos capilares aí. Com certeza o manuseio desse tipo de material tem que ser com um certo cuidado, né? Porque um diâmetro fininho daquele você tem que cuidar para não causar um estrangulamento, né? Não amassar, não dobrar, né? E o cobre é bem maleável, né? Então
os tubos capilares aí fazem parte das válvulas aí também de expansão. Então, beleza, pessoal. Termostática, eletrônica, manual, tipo boy e tubo capilar. Então, são as mais cotadas aí. E claro que para projetos de alta performance vai ser sempre as eletrônicas, né? Tudo caminha para isso, né? A leitura da temperatura, os sistemas que controlam a vazão. Então, a eletrônica está sempre em alta, né? Na aplicação dos sistemas, inclusive de refrigeração. Aqui os demais são citados, né? Manual, tipo boia, mas assim, a título de que existe a gente pode encontrar, né? Mas não que seja a tendência, né? A tendência é o eletrônico, né? Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo, professor? Beleza. Se alguém tiver qualquer comentário, fique à vontade. Pode participar aí. Bom, faz parte também do nosso cardápio os compressores, né, pessoal? Compressor aí é uma ciência à parte, né? É o coração, né? Assim como nós temos o nosso coração, né? Para aguentar esse período, como diz o Marcel, né, Marcel? Haja coração, né? É isso aí mesmo, professor. Haja coração. Então, Pressão, né? com certeza, realiza um trabalho enorme no nosso coração, né? Acho que não tem conta aqui. Que ache Com certeza. quantos joules ele está fazendo por dia, né? Bom, o nosso compressor, então, é o coração do sistema de refrigeração. E os fornecedores, assim, são ávidos, assim, pessoal, né? Conforme o que a gente quer fazer, né? A gente pega, por exemplo, aquele grupo... a marca é Embraco, né? É uma empresa forte aqui lá em... Eu não sei se é Joinville ou é perto de Joinville, a sede da Embraco, mas tá entre as maiores do mundo, né? Daí não sei se foi comprado por aquele grupo Westinghouse, alguma coisa assim. Alguém já ouviu falar? Qual que é mesmo? Como é que é o nome daquele grupo que comprou a Embraco lá em Santa Catarina? Que tá entre as maiores do mundo? Westinghouse? É isso? Eu não Não me sei, lembro. professor. Porque qualquer refrigerador doméstico que a gente vira, tá escrito Embraco no compressor, né? Não sei se vocês já viram. Já. Só que a Embraco, ela é uma empresa brasileira, mas eu acredito que ela mantém a marca, né? Porque ela começou em 1971 e eu acho que ela foi comprada por uma multinacional e é muito forte na área de compressores, né, pessoal? É uma empresa que briga bastante aí no mercado nacional e internacional também. Então, eles têm opções assim, tanto para a área doméstica quanto para a área comercial forte, né? Área comercial forte e
alguma coisa industrial, né? Também. Então tá aí. Uma empresa, ela tem origem brasileira, né? Pelo que eu soube. E depois ela foi adquirida. Só ver aqui o endereço. Não, aqui não está aparecendo. Me parece que é Joinville. Professor, ele foi vendido para Nideco, japonesa. Ah, esse nomezinho aqui, Nidec? Esse mesmo. Ah, é japonesa? Isso. Ah, obrigado. Então é isso. Então, beleza. Então é uma empresa japonesa que adquiriu. Mas enfim, uma empresa um poder de produção nacional, venda, né? Nacional e internacional, bem grande. Empresa brasileira de compressores, né? Foi assim que ela começou, né? E aí depois, como diz nosso amigo Matheus, aí ela foi. Os japoneses chegaram com força, força e dinheiro, né? Por US$ 1 bilhão em 2018. Ah, um trocadinho? Pouco, né? É uma gorjeta? É, dinheiro, né, rapaz? Obrigado, Matheus, pelas informações aí. De nada. Bom, pessoal, mas então nós vamos dividir os compressores em 3 grandes grupos, né? Tem muito a ver com a constituição e a possibilidade de manutenção, né? Então, os herméticos aí, até a gente sempre escuta o termo, né? Hermeticamente fechado, né? Eles não permitem acesso assim. Inclusive, o processo de fabricação é tipo uma, uma montagem compressão aqui, né? Não sei se alguém já desmontou o compressor, mas alguns aqui ele está unido, né? Não tem parafuso para abrir nada. Ele é lacradinho, né? Então é compressor hermético. Então você não fica abrindo e trocando peça, né? Então o forte dele aqui é o projetos de pequeno porte, né? Tanto parte mecânica quanto parte elétrica não tem muito o que fazer nele, né? Aí os compressores semi-herméticos aí, eles já têm as partes mecânicas e elétricas. Alguma coisa você consegue mexer, consegue alterar, né? Mas não 100%. Isso aqui já é mais partindo para a escala industrial, né? Pessoal que trabalha nas fábricas aí, sabem se tem desses semi-herméticos aí nos sistemas de refrigeração? Vocês veem por aí? Professor, Oi. lá os compressores que a gente vê lá, é que eu não vejo a parte mecânica deles, mas é uma caixona, assim, onde ele parece até modular, porque ele tem umas portas, assim, aí você consegue acesso em determinadas partes do compressor. Mas assim, mecanicamente aberto, assim, nunca vi. Ah,
eles já vêm com uma carcaça do fornecedor, né? Entendi. Ele não tem uma cara muito feia assim, né? Ele é mais ou menos bem apresentado assim. Exatamente, ele é uma caixona, assim. Eu vou ver se eu acho aqui no Google uma imagem do que tem lá. O modelo é compressores ZH9000. ZH9000? Assim mais ou menos? Exatamente, eles são da Atlas. Ah, tá. É, linhas industriais, né? Tá certo. E aí, conforme que você quer mexer, você vai abrindo as portas aqui. Exatamente, aham. Aí você ia acessa as partes do compressor. Aham, Assim, internamente, eu não mexo muito na parte mecânica, mas nunca tive acesso, assim, parte interna dele. entendi. Mas a parte eletrônica. Ah, tá certo. É, verdade. Então é linhas industriais e é, vamos dizer assim, ele tem uma eletrônica violenta, né? Bastante automatizado, né? Ah, sim, hoje lá até a gente está fazendo um trabalho em 3 compressores, porque entrou mais um quarto, e esses compressores antigamente eles ligavam e simplesmente iam para nominal, Uhum. sem olhar a demanda da fábrica. Hoje a gente está implementando lá, já tem, né, um gerenciador que a gente chama quando o compressor está integrado ou isolado. Isolado quer dizer que quando ele parte, ele vai para nominal dele sem enxergar a demanda Vai ou trabalhando. sem enxergar o consumo da fábrica. Isso. Só que isso aí automaticamente se impacta em custo, né? Porque quanto mais você está jogando o ar fora, querendo ou não, né? Uhum. E daí o que acontece? Se você tiver sobrando ar, você abre as válvulas de alívio dele e joga para fora. Aham. Então, com esse gerenciador agora, ele olha o consumo da fábrica. Então, cada compressor agora é como se fosse um controle em cima dele. Ah, tem tanta de demanda, o compressor vai modular as válvulas de saída e não vai para 100%. Entendi. Legal. E o monitoramento deles é feito à distância, assim, em salas, em monitores ou não? É direto ali nele? Eles têm uma IHM que opera localmente, mas o que faz o controle da demanda, por exemplo, assim, o quanto que ele vai, vai gerar ou ele enxergar da fábrica, está num gerenciador, que é um controladorzinho também da Atlas, mas que fica fora dos 3 compressores, dos 4 agora, né? Que Aham. daí ele faz como se fosse uma rede CAN, e daí ele vai para esse gerenciador que é um controlador dedicado da Atlas. E esse controlador conversa com o SCD, onde o operador dá comando lá de cima, remotamente. Esse Entendi. comando ele pode ser, ele aí pode selecionar tanto ser pelo SCD, que é lá em cima, ou pode ser de forma local, que daí o operador faz direto na cara da IHM do compressor. Entendi. É muita tecnologia, né, cara? E um precinho bom também deve ser. Ah, é uma paulada. Deixa eu ver se eu consigo mandar foto aqui. Eu acho que não, né? Eu acho que só o link. Eu acho que ele não carrega aqui no. Até onde eu sei. Deixa eu ver aqui. Mas eu vejo bastante uns pequenos, de outra marca. Deve ser diferente, então. Esse aí eu nunca vi ainda. Lá, pelo menos. Ah, é? Fábrica. Não, É. não recorda a marca dele? Eu conheço um da Nash.
Como é que escreve? NASH. O modelo é 2BV. É, Ah, tá. tem uns pra baixo aí. Entendi. Uhum. Nash é... Compressor de anel líquido, uma coisa assim. não é nacional, né? Não. Aqui, ó, esse aí. Aham. Apertou. Esse aí eles fazem revisão. Eles trocam as vedações. Certo, certo. Uhum. É americano, será isso aqui? Ó, não sei, tem que dar uma olhada de onde que é a empresa aqui. Mas eu Aham. sei porque eles já venderam bastante coisa, eles pediram desse aí novo. Entendi. Aí, mexe. Legal, pessoal. É importante a gente já ir sabendo das marcas que usa, né? Dos modelos, pra gente já ir sabendo quando precisar sugerir, né? Ou em algum projeto já sugerir marcas que tenham uma boa experiência de mercado aí, né? E um preço razoável também, né? Não adianta ser absurdamente caro, né? Esse aí é americano. Ah, eu joguei no Google aqui. Americano? Legal. É, Pra variar, né? Quando não é japonês, é americano. é. Só que tem muita. No site você entrar, tem lá bomba de vácuo e compressor. Eles são muito parecidos a especificação. E tem lá bomba de vácuo, anel líquido e compressor anel líquido. Hum, Professor, lembrando que o que eu falei é compressor de ar, né? sim, sim. Não, mas tá dentro da. Eu entendi, né, que você estava falando com o professor Dar. Tá dentro da nossa ideia aqui de estudar compressores, né? É, porque para fluido, né, o ar é um fluido também, então. Mas claro que quando vai ser fluido refrigerante, daí é, os modelos são mais específicos, né? Com certeza. Mas eu entendi. Ah, interessante, então, ó, marca aqui americana, ó, Nash, se alguém precisar, né? Sugerir em algum projeto, já sabemos então também. Atlas e Nash. É, empresa grande essa Nash, hein? Também. Mano a mano com a Atlas, hein? A Atlas é americana também, né, pessoal? Não sei a procedência, professor. Sei o que me parece, assim, pela vaga lembrança que ela era americana, mas. Tá. Obrigado aí, pessoal, pelas informações aí. Bom, então, hermético, você não realiza manutenção. Semi-hermético, você faz manutenções até certo ponto, né? Mas não totalmente, né? E aí, o tal do compressor aberto, né? É, claro, né, pessoal? Aqui é uma classificação didática para que a gente entenda aqui o princípio técnico da coisa, né? Mas a, muitos sistemas vêm assim, tudo com uma carcaça, assim, um, um sistema, né? De portas, como a gente viu ali da própria Atlas. Mas aqui a gente está falando do esqueleto dele, né? Da parte funcional, né? Ó, então esse compressor aberto aí, você tem geralmente um motor elétrico, né? Ligado à correia, né? E aí um sistema de compressores fazendo. Então, quem realiza o trabalho, né, sobre o fluido é um compressor que não tem energia própria, né? Você precisa ligar ele
a um motor elétrico para dar vida para ele. Já viram algum sistema montado dessa forma? Em que o compressor é uma coisa e o motor é outra? Não, professor. Já sim, professor. E, inclusive, tem até um esquema de acoplamento para esses motores. Ele não liga já ele não liga com a carga máxima. Aí eu não sei como é que ele vai fazendo lá, mas ele vai acoplando aos poucos para daí aí começar a gerar ar ou, né, no caso lá era ar, né? Entendi. Ah, tipo assim, por causa da inércia do compressor, né? Isso, na verdade, eu acho que fica muito pesado pro motor partir com já acoplado, né? Com E daí uma. ele vai. Eu não lembro a jogada, eu sei que ele partia primeiro o motor e ele ia acoplando no compressor à medida que fosse ganhando velocidade. Como se fosse uma embreagem, assim? Exatamente, como se fosse, eu acho que é como se fosse um variador hidráulico. Ah, tá. É porque eu acho que um motor elétrico tem o esquema do estrela triângulo, né? Que ele liga no triângulo, né? Para dar mais torque, né? E depois vira para estrela, é isso, né? Positivo. E só que se a inércia for muito alta, eu acho que a corrente fica muito alta de início, né? Capaz de desarmar, né? É exatamente isso, porque geralmente esses motores aí são tudo de média tensão, né? Quando é compressor muito grande. Aham. Aí você tem que, se você partir, ele der uma corrente muito alta, o relé já atua proteção de sobrecorrente e manda tirar. Exatamente. Então entra esse mecanismo que se falou, esse variador para ele ir ganhando rotação e acoplando assim, um tipo de um gradiente, né? Isso, É um exatamente. gradiente de acoplamento. Interessante aí a informação aí, bem legal. Eu já vi, se eu não me engano, alguns compressores assim que tem aquele tubão de ar, né? É o compressor assim, estilo oficina, entre aspas, né? E aí em cima tem um motorzinho e um compressorzinho. O motor é uma coisa e o compressor é outra, né? Liga ali, ele tem uma correia. Não sei se vocês já viram uns compressores de ar assim, em que o motor está separado do compressor. Então seria esse caso aí de compressor aberto. Aqui está só a parte mecânica daí, né? Beleza. Bem, pessoal. Então, com relação aos nossos compressores, deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma imagem que eu tinha separado. Com relação aos nossos compressores, seria seriam esses os tipos, né? Agora, as formas de compressão, né, pessoal? Então, a gente tem aqui compressor alternativo, né? Que é chamado assim nos livros, né? Compressor alternativo, mas ele é nada mais do que o sistema de motor de combustão, né? Você tem o pistão, que se for de um pistão só, por exemplo, né? Você tem uma válvula de emissão, um pistão e uma válvula de escape, né? De descarga, né? Então o pistão desce, causando uma baixa pressão ali, né? A válvula de admissão abre, entra o fluido, a válvula fecha, ele sobe, como se fosse o quatro tempos mesmo, né? Aliás,
A gente não é 4 tempos porque a gente não tem aqui a necessidade da compressão, né? Ele só precisa carregar e descarregar, né? É isso, né? Para eu tirar fluido de um lado e jogar para outro com um sistema de compressor tipo combustão, eu vou ter 2 tempos só, pessoal? Só, né? Abro a Acredito que válvula, sim, né, professor? abaixa, fecha a válvula. Daí ele sobe empurrando para o outro lado. Então são 2 tempos, né? Ele carrega, descarrega, carrega, descarrega. Então, a mecânica da compressão nesse método de compressor alternativo é essa. Não sei se deu para imaginar, pessoal. Pra mim ficou claro. Beleza. É parecido com aquelas bombas antigas. Tem umas bombas antigas, acho que tem uns exemplos, professor, na internet, tipo uma bomba antiga que mostra exatamente o que você está falando ali, os 2 tempos trabalhando. Aham. Isso. Exatamente. Essas bombonas antigas, até a bomba d'água, né? Trabalha Isso. Uhum. nesse esquema. Exatamente. Aqui não consegui uma imagem bem boazinha, mas eu acho que deu para entender mais ou menos a ideia, né? Não, esse aqui não é bem isso. Tá. E aí, colegas, nós temos ainda o compressor rotativo. Compressor rotativo também recebe o nome de palhetas, né? Trabalha até 3 TR ou 36.000 BTU, utilizado na climatização, né? Mas basicamente você tem um volante excêntrico dentro dele, né? E que vai comprimindo o teu fluido. Então, vai rodando, né, esse excêntrico dentro dele até levar o teu fluido que tiver aqui dentro para a região de escape, né? Então, ele vai girando de forma excêntrica aqui, né? Então, e com esse movimento circular, mas com esse volante excêntrico, ele vai sempre pegando aqui da admissão e jogando no escape, da admissão e no escape, né? Vocês acham que precisa ter válvula nesse sistema ou ele por si só funcionaria sem válvula? Nesse tipo de compressão. Funciona sem válvula mesmo. Funciona sem válvula, né? Isso. Exatamente. Então a própria. Até porque a gente tem uma espécie de palheta aqui, Mas né? ele tem uma retenção, alguma coisa? Como é? Por exemplo, se não tivesse essa palheta aqui, pode ver que ela não deixa ter retorno, ó, do fluido, né? Essa palheta aqui com mola faria assim a vez de uma válvula, né? Não que ela seja, né? Então ó, ele está levando o fluido aqui, ó, mas a palheta está evitando o retorno dele. Então ele só vai conseguir sair pela descarga. Se diz retenção assim, no sentido de não ter retorno? Isso. Que daí mantém pressurizado, né? A linha aqui, a linha está retida por uma retenção aqui, né? Quando ele está se aproximando aqui da descarga,
a pressão aqui interna deve estar maior, e aí ele vence e abre a descarga, né? Daí ela volta e inicia um novo ciclo, né? De certa forma, essa retenção acaba que não é exatamente uma válvula, mas faz a função em partes, né? Então, tá aqui a compressão rotativa aqui, né? Agora, o desgaste desse compressor, eu acho que é bem significativo, né, pessoal? Você tem muita região em contato, né? Vocês não acham? Deve dar uma manutenção, né? Com certeza. É, Tudo bem que eu acho que ele deve ter contrapeso para balancear, né? Senão não ia ter como. Mas sempre deve dar uma vibração, né? Perfeito não fica, né? Então, é, eu acredito que esse tipo de compressão aqui, ela geralmente deve dar manutenção. Acho que mais que as outras, mais convencionais. Então é o nosso compressor rotativo. Até 3TR, né? A aplicação dele. Vem agora aqui, pessoal, o nosso compressor scroll. Não sou muito bom de pronúncia, né? O scroll. E já viram alguma peça dessa aberta, pessoal? Em que ele tem tipo de uma espiral aqui. E aí ele gira no sentido de abraçar assim o fluido e vai jogando o fluido para o centro. E aqui Não é no isso aí que chama de fole? Ou não? compressor Foley? Isso. Compressão Foley. Pode ser que seja escrito diferente, né? Não sei te dizer, Gustavo. Não, beleza. Posso estar confundindo também. Eu já vi falar em espiral para ele. Que esse scroll é do Caracol, né? Mas já vi o pessoal falando do compressor espiral. Então você tem essa placa aqui, né? É como se a gente. É mais ou menos assim. O que você está vendo aí está chegando nessa face o fluido. E aí ele sai por trás aqui do teu monitor aí. Porque ele vai jogando para o centro, né? Vai jogando para o centro e daí você tem uma saída por trás dele ali, né? E aqui esse espiral não é aberto assim, né? Tá aberto para nós vermos, né? Mas ele estaria fechado porque o fluido tem que ir chegando e ir caminhando para o centro. E aí lá no centro tem uma saída para jogar para o outro lado. Não sei se dá para entender. Negócio interessante, pessoal, que a temperatura. Professor, Oi. a admissão de ar, ela, como que acontece? Porque eu entendo que não pode ser de uma maneira natural, porque senão seria muito lento para você conseguir até você pressurizar e soltar de novo, né? Você diz, por exemplo, num compressor de ar? Exatamente. Bom, eu vou imaginar assim. No ambiente que a gente vive, a gente tem um ATM, né? Isso é uma pressão.
Sim. né? Cada vez que um pistão baixa, é, aquele 1 atm entra no pistão. Não tem como não fazer isso. Ele entra, porque se ele baixou e a admissão está aberta, né? Ele entra. Então, aí fecha a válvula de admissão e aí ele sobe, já sobe pressurizando e jogando para outro lado, né? Ou para dentro daquele reservatório de compressor de ar, por exemplo, né? Então, a princípio, eu acho que o que a gente tem na mão é o 1 atm. Entendi. Só que como isso daí é cíclico, né? Daí tem que ver o RPM lá do. Mas é muitas vezes por segundo, né? Qual que é o RPM de um motor de compressor? Alguém sabe de cabeça? Vixe, não sei, acho que depende da potência, né? Mas dá muitas vezes por segundo, né? Muito rápido, né? Ah, com certeza. É muito rápido. Então, eu não sei de cabeça agora os valores. Mas daí, como é. Tipo assim, essa admissão natural é muito pouco, né? Nossa, é só a pressão da atmosfera. Mas como é cíclico e muito rápido, acaba que a gente consegue ter pressões do outro lado, né? Entendi. Né? Então aqui, pessoal, não sei se deu para entender o scroll, né? Aqui está aberto para nós, mas teria aqui uma face fechada e o fluido entrando aqui por uma região aqui, né? Aqui estaria aberto para o fluido entrar, ele vai girando e jogando para o centro. E aí tem uma abertura para trás do teu monitor aí para sair o fluido. Interessante que eles fizeram uma jogada de cores. Por que tá mudando, pessoal? Azul, azul escuro, lilás ali, pink e vermelho. O que vocês imaginam que está acontecendo com o fluido? Está sofrendo pressão, professor? Sofrendo pressão? Mais alguma coisa está variando nele? O volume, né? Volume, mais alguma coisa ou não? Temperatura? Temperatura também. Temperatura. Interessante, né, pessoal? Porque ele está sofrendo trabalho, né? Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Então, o trabalho mecânico sobre o fluido, como vocês falaram, né? Aumento de pressão, aumento de diminuição de volume, ele já vai esquentando aqui no processo de compressão. E a gente vê isso, né? A gente tem estudado que é isso mesmo, né? Que o compressor realiza trabalho sobre o fluido. Então, o trabalho mecânico gera aumento de temperatura. Então, beleza, aqui, ó, nosso compressor tipo scroll. Então, a gente está olhando aqui o princípio, né? Mas quando você tiver engenheiro aí, abrindo máquinas aí, cada marca, né? A gente viu aqui a Atlas, vimos a Nash e tantas outras aí, aquela da Embraco lá, que agora é japonesa. Então, cada marca vai ter assim a sua carcaça, o seu container, né, da máquina, né? Mas a ideia da engenharia é entender como que lá dentro os princípios técnicos científicos, né? Que daí de marca para marca vai sempre estar mudando, né? Pessoal, o compressor parafuso, então, são rotores. Um é o primário e o outro é o secundário, né? Ou o macho e fêmea, né? Assemelha-se aí a parafuso rosca sem fim, né? Tipo extrusor, assim, mais ou menos, né? Ele tem que estar numa carcaça, assim, que permita, assim, uma vedação, né? Fica em partes hermético, né? Para ele poder, assim, tirar de um lado e jogar para o outro.
E esse movimento circular aí dessas roscas sem fim promove esse trabalho de tirar o fluido de um lado e jogar para o outro, de baixa pressão para alta pressão. Então é o compressor parafuso. Já viram algum equipamento desse aqui aberto, pessoal? Negativo. Então, aqui está aberto para nós, né? Mas do mesmo jeito, né, pessoal? Você tem, ele chega pela face que a gente está olhando aqui e sai por trás ali, né, pela outra face ali. Então é assim que funciona o compressor parafuso. Mas ele também vai arrastando no sentido da rosca, né? Aqui não está aparecendo, mas ele alimenta pela frente, mas assim o acesso de alimentação deve ser aqui na base, né? E ele vai movimentando no sentido da rosca e sai por trás, mas na extremidade da rosca, né? Diferente, né, pessoal? Esse sistema. E deve ter um custozinho bem bom. Mas são sistemas de alta eficiência. Sistemas de alta eficiência. Professor, acabei lembrando aqui que esse também é um modelo usado em automóvel, professor, esse compressor aí. Usado em o que, Matheus? Em carro mesmo, professor, usa esse tipo de compressor aí. É? Pra, mas para comprimir ar ou o que será? Comprimir ar mesmo, professor. Usava antes do turbo, usava isso aí. Se fala então da turbina? Isso? Legal. Porque o escape do gás passa por um sistema ali de paleta que transmite o torque para um compressor desse, né? Para comprimir o ar para a injeção e trabalhar com ar comprimido, né? É isso? Por aí. Legal, não sabia que era nas Mas, turbinas de mas carro. só que esses aí, professor, eles ligavam na polia do carro mesmo, ali no virabrequim para gerar pressão em eles. Tá. Eu acho que esse que eu falei é de caminhão, então, né? Caminhão Esse trabalha mesmo. assim, né? Pega o Isso. escape dos gases, né? Isso. Tá certo. Esse aqui, pessoal, esse tipo de compressor parafuso, ele trabalha com fluido no estado gasoso e no estado líquido. É, ele é capaz de movimentar óleos também, né? Então, não seria exclusivo para gasoso, não. Então, aqui tem umas marcas aparecendo aqui. Shoes, né? Shoes. É uma marca bem conhecida, né? Shoes. Uhum. Esse aqui não tá dando para ver bem direitinho, pessoal, mas olha, tem uma flange aqui na parte superior e uma aqui na lateral, né? Então são os acessos, né? Um deles é a entrada, o outro é a saída, né? Daí eu não sei qual que é o sentido da rosca aqui dentro, né? Mas a saída é como se fosse no final da rosca, né? Já tipo, a saída sempre é no final da rosca sem fim, né? Que ele vai empurrando o fluido na direção do final da rosca, né? Com o giro dele. Então tá aí o nosso compressor parafuso.
E aí, para finalizar os compressores aqui, pessoal, o centrífugo. Aplicações aí de grande porte. Violento, hein? Chega a 20.000 RPM. 10.000 TR. Menos 100 graus Celsius, né? Esse não se abaixa para qualquer coisa, né? Esse gera uma cerveja, hein? Esse é do bom. Acho que eu esqueci de separar a foto dele. Mas o princípio dele, pessoal, é basicamente aqui não tá dando para ver bem certinho, porque ele joga o fluido para as paredes, né, pessoal? Essa imagem não tá muito boa. Ele coleta e joga o fluido para as paredes que vai sendo empurrado para um outro lado de saída, né? Vamos ver se eu consigo uma imagem mais caprichada aqui. Mas são de grande porte, né, pessoal? Uhum. As imagens aqui desse aqui não estão muito boas, pessoal. Mas ele tem algumas aletas ali, né? Que vão jogando o ar ali contra as paredes, né? Que vai empurrando, então coletando por uma ponta e jogando para outra ponta, né? Daí tem caminhos ali que vai percorrendo e aí você consegue ter aí uma baita de uma eficiência aí de compressão, né? Para movimentar fluido, né? Ó, o tamanho da criança aí. Negocinho de porte. Então dos nossos compressores aí, ele é o chefão, hein? Compressor centrífugo. É o que dá conta do recado com sobra. Pessoal, acho que dos principais itens assim essenciais do nosso circuito aí de refrigeração, nós teríamos esses, né? E aí tem alguns, nós temos alguns itens que fazem parte, que são acessórios, né? Que eu não vou ficar assim passando detalhadamente, mas eu vou anexar no material e disponibilizar para vocês, né? Que faz parte de uma instalação, tem sua utilidade, né? Por mais simples que sejam os itens, né? Visor de líquido, acumulador de sucção, filtros, né? Então, filtros para ar, para fluido, para óleo, enfim, os filtros aqui para evitar contaminação, né? Eles são bem importantes.
É, Então tem algumas classificações de filtro aqui que eu vou mandar para vocês darem uma olhada também. Filtro da linha, filtro de óleo, separador de óleo, né? É um item que sempre está fazendo parte para evitar as contaminações, né? Rede de ar comprimido, escape de líquidos, e os diversos tipos de válvulas aí que fazem parte do sistema de refrigeração, né? Válvula tipo plug, válvula de reversão, né? Então, essa aqui é uma parte que eu vou mandar junto no material de hoje para vocês aí. Darem uma olhadinha. São itens menores, né? Mas que você precisa considerar eles numa instalação de uma rede de refrigeração. Aí tem também os diversos tipos de pressostato, né? Que fazem parte do monitoramento do sistema, né? Se for um sistema automatizado, então a pressão também é controlada, assim como a temperatura, né? Pessoal, acredito que nós finalizamos assim os componentes principais de uma instalação de refrigeração. O básico, né? Eu acredito que já está de bom tamanho assim, para a gente poder continuar aí com os nossos estudos aí sobre refrigeração. Algum comentário, pessoal? Tranquilo, senhor? Tranquilão? Então, beleza. Mais tarde eu mando lá o nosso material e um trabalhinho para desenvolver durante a semana, baseado nos itens que a gente viu hoje. Tá dando para desenvolver tranquilo as atividades, né, pessoal? Tranquilo, professor. Tá sim. Eu tô procurando postar assim coisas mais práticas assim, pedindo para vocês consultarem algum catálogo. Acho que quanto mais voltado para a prática, melhor. Então, beleza. Registrem, faz favor, aí um presente aí no chat para gravar. E aí, uma boa semana para todos aí. Nos encontramos aí na próxima quarta, no máximo aí, né? Ô, Gleicon, Tá aqui, professor. tá em pé a ideia da gente falar do teu TCC? Tá sim, aham. Viu? Eu ia propor nós fazer um intervalo pra janta aí, o que você acha? Pode ser, professor, tranquilo. Podemos voltar às 9 e conversar? Fechou. Eu te mando no teu e-mail às 9 o link. Fechou, professor, tranquilo. Joia, obrigado. Abraço a todos aí, pessoal. Boa semana. Valeu, professor. Até mais. Abraço, Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.